Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Jessane, está me ouvindo? Sim. Legal. Bom, então, boa tarde novamente. Vocês já me conheceram um pouquinho aqui atrás na entrevista do Vander. Eu sou o G. Anderson. Eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento na UP, e eu trabalho liderando o time do Core. O time do Core é o The Lab Team. E o nosso objetivo nesse time, o objetivo principal desse time é criar ferramentas para que os times de delivery possam entregar inteligência para vocês na ponta. Então, o nosso propósito é desenvolver comportamentos na SOF que vocês possam perceber ela de uma forma inteligente. Então, com isso em mente e tendo como baseline que inteligência é uma ferramenta para resolver problemas. Então, com essa definição em mente, hoje a gente vai quebrar a ideia de inteligência em pequenos pedacinhos que são observáveis em alguns seres vivos. Então, a gente vai tentar observar esses comportamentos em alguns seres vivos e também vai tentar observar isso na nossa SOF. Então, os pedaços principais, ou os fundamentos da inteligência, eles começariam na capacidade de coletar informação, de memorizar isso, de lembrar disso e de aprender com isso. Então, vamos fazer uma experiência aqui. Imagine você aí na quarentena, no distanciamento social, você foi acampar, chegou na floresta, está lá, sentindo o cheiro do mato, anoitece, você fica com frio, então você acende uma fogueira. Está lá na fogueira, então você está se sentindo aquecido com o calor do fogo, você está observando o fogo e por alguma razão você decide esticar sua mão e colocar a sua mão no fogo. O que você vai sentir? Qual informação você vai coletar? Você vai sentir sua mão aquecendo, então você já estava sentindo o calor do fogo, você vai sentir sua mão aquecendo até um ponto que sua mão vai começar a queimar e você vai sentir dor. E a próxima vez que você vê fogo, você vai lembrar daqueles sentimentos que você teve, então você vai lembrar da dor, do calor, e se de alguma forma você conseguir aprender alguma coisa, você vai aprender que fogo queima, e então provavelmente você não vai colocar a sua mão no fogo novamente. Esses três comportamentos muito simples, quando colocados juntos e aplicados, eles trazem para algumas criaturas muito primitivas alguns comportamentos que a gente julga inteligente. Elas conseguem resolver alguns problemas que são realmente interessantes, como é o exemplo do Slime Mold. O Slime Mold é uma ameba, é um fungo, e quando ele tem comida, ele começa a espalhar para descobrir o território. Então ele se espalha e ele consegue se reconhecer. Então ele vai dividindo e vai se espalhando. Quando ele encontra ele mesmo, ele consegue se reconhecer e ele para ali. Então ele já sabe que ele foi para aquele lado, ele não precisa ir para ali de novo. Então ele começa a se espalhar para o outro lado, de forma a otimizar, maximizar os recursos que ele tem e conquistar o território aqui de uma forma esperta, vamos colocar assim. E com esse comportamento, ele consegue, por exemplo, resolver um labirinto. Então ele começa a se espalhar para um lado, vê que ele bateu num lugar sem saída, ele começa a explorar para o outro, aonde vai tendo espaço, ele vai indo até que ele chega onde tem comida. Então, essa criatura, uma ameba unicelular, que se junta para formar uma massa, ela consegue resolver um labirinto, e tem uma série de experimentos com slime mold. Um deles, os cientistas colocaram um conjunto de sementes dispostas em uma sequência, o slime mold traçou uma rede entre elas. Até aí nada muito surpreendente, até que você descobre que as sementes estavam espalhadas
representando as estações de trem da região de Tóquio, e que o Slime Mode, a conexão que ele traça é muito próxima do sistema de transporte de Tóquio. Então, o Slime Mode conseguiu modelar o sistema de transporte de Tóquio, que é um problema que engenheiros resolvem por anos, trabalharam para resolver por anos, e é uma representação do problema do caixeiro viajante, que é um problema muito estudado na computação. Esses 3 princípios básicos, a coleta de informação, memória e aprendizado, quando observados em seres um pouco mais complexos, seres um pouco mais, com um pouco mais de habilidades, eles acabam se transformando e os seres utilizam isso para criar bibliotecas de conhecimento. Então, vão se criando novos comportamentos em cima desses, até que alguns comportamentos muito interessantes, como criatividade, aplicação de ferramentas em soluções, aplicação de ferramentas em outros problemas vão surgindo, e aí chega no nível do humano, que a gente criou todo um outro nível de aplicação disso. O Ricardo trouxe um pouco isso hoje mais cedo, a nossa cultura, compartilhamento de informação, e com base naqueles 3 comportamentos e trazendo um pouco mais de flexibilidade, alguns animais apresentam alguns comportamentos muito interessantes, como é o exemplo dessa abelha aqui, que foi treinada em laboratório para num experimento aqui, ela foi treinada para arrastar a bolinha para um determinado ponto. Se a gente for olhar direito, arrastar a bolinha, levar uma bola até um determinado ponto, a gente chama de futebol hoje em dia, né? Então, as abelhas, para receber uma recompensa em açúcar, aprenderam a arrastar a bolinha. E nesse segundo caso aqui, você pode ver que ela tinha 3 bolinhas, tinha 3 como opção, mas ela vai na que está mais perto, para, com menor esforço, ela receber a recompensa dela. E elevando o nível, elevando as criaturas, trabalhando aí com criaturas mais complexas, a gente consegue observar alguns comportamentos que surpreendem e são muito próximos da forma como a gente interage. Aqui a gente está vendo um povo que estava tranquilo, andando no fundo do mar, até que ele encontra uma metade de um coco. O povo não sabe o que é um coco, mas ele olha, ele analisa aquele coco, e ele começa a carregar ele encontra outra metade, aí ele começa a carregar as duas, e esse povo usa as 2 metades do coco como uma armadura para se proteger. Então, ele encontrou uma ferramenta e encontrou alguma coisa ali no caminho dele, que ele começou a carregar. Quando ele faz isso, dá para você perceber que ele não está fazendo aquilo por algo que ele vai fazer naquele momento. Ele está fazendo aquilo pela necessidade que ele acredita que ele vai ter no futuro. Então, ele está planejando, ele está olhando para frente e identificando a necessidade, vendo que aquela ferramenta vai potenciar o resultado dele. Então, e quando a gente pensa aqui em aplicação de ferramentas, a gente consegue traçar um paralelo com a história da nossa espécie. Então, a nossa espécie deixou de ser nômade para se tornar caçador quando a gente começou a aplicar algumas ferramentas. Depois, com o compartilhamento de informação, como o Ricardo trouxe na palestra mais cedo, a gente começou a espalhar esse conhecimento, a compartilhar esse conhecimento, trabalhar em conjunto para criar novas tecnologias. Então, a gente criou a agricultura, depois a gente criou cidades, hoje estamos aqui discutindo chatbots, enquanto tem um pessoal aí tentando colonizar Marte. Então, cultura foi algo que adicionou um outro nível, foi o game changer na evolução da nossa sociedade, da nossa espécie como sociedade. Então, os comportamentos que nós conseguimos observar aqui nos seres vivos,
a gente já observou em algumas das palestras que a gente teve aqui hoje, então a capacidade da SOF de recolher informação do editor, de aprender com aquilo, de guardar esses dados e depois reutilizar para conversar com o usuário, eu fiquei muito orgulhoso e até surpreso algumas vezes das capacidades aqui das bibliotecas de conhecimento da SOF, de aplicações tão amplas que vão lá da entrevista do usuário ao monitoramento, o processo de monitoramento no SAP. Nem todas elas eu conheci, eu trabalho no core da ferramenta. E agora a gente vai explorar mais um pouquinho dessas características, vamos ver mais um pouquinho dessas características sendo manifestadas na SOF, e eu vou trazer para vocês aqui com exclusividade algumas implementações direto do time do laboratório. Em primeira mão vocês vão ver algumas coisas aqui que nunca foram apresentadas antes. Então, quando a gente pensa aqui no processo os três fundamentos, a gente consegue traçar um paralelo aqui que foi também apresentado pelo Guilherme, pelo Ricardo mais cedo, com o Polymath. Então, o Polymath, você consegue importar um site, você entrega para a SOF um site, ela vai lá explorar esse site, então ela lê essa página, ela importa esse conhecimento, esse conteúdo para dentro da base de conhecimento dela. Depois que ela tem isso importado, o usuário traz aqui uma pergunta qualquer sobre aquele tema, e ela aqui traz um pouco do que o Fábio disse. Ela faz utilização de todo o nosso arsenal de tecnologia para chegar a um resultado. Por quê? Porque quando ela recebe a pergunta do usuário, ela não só entrega para a ferramenta que faz a busca, ela recebe essa pergunta, ela expande na mente da SOF essa pergunta, então cada um dos termos aqui ele é expandido, um conjunto de filtros é aplicado nos documentos que ela importou, então quando ela importa, ela já pré-processa isso, ela já estrutura toda essa informação de uma forma que seja fácil para ela utilizar depois, e o resultado é que as perguntas do usuário são respondidas, o texto é extraído de dentro daquele site que foi importado, e aqui a gente tem a gente vê a SOF contribuindo de algumas formas. Quando a gente pensa no filtro, que a gente já falou, que ela expande a pergunta e aplica filtros na hora de executar essa extração de informação. Quando a gente tem, por exemplo, os conceitos que o Vanderlei falou, você pode criar conceitos específicos que são aplicados dentro dessa pesquisa para que a ferramenta não está treinada para o termo X, então no site tem tem um termo específico, uma nuance específica do problema do cliente. Então, o editor ele pode trabalhar para que a comunicação entre ferramenta e site, entre usuário e a base de informação seja mais rica e tenha retornos melhores. Então, o trabalho aqui em cauda longa, aqui no fim, a ferramenta que faz a extração da informação, é uma implementação que a gente fez para o BERT. Isso também está disponível em português, como o Alex falou, é uma das contribuições que a gente tem aqui, esse treinamento da última camada aqui do BERT para aplicar isso em português. Então, as nossas contribuições aqui vão de expandir a estrutura, a possibilitar uma maleabilidade dessa aplicação para os editores. Outras formas de manifestação dos três pontos fundamentais da inteligência, a gente vê na memória contextual da SOF. Então, quando você está conversando com a SOF, ela lembra daquilo que você está falando. Cada interação que você faz com ela vai entendendo os conceitos e avaliando as suas intenções. Então, quando aqui eu trouxe, tô vendo fumaça, ela tentou entender, ela não conseguiu, ela me deu uma sugestão, depois eu falei que era no meu carro, então ela junta as interações que ocorreram
no passar da conversa para chegar a conclusões. E ela também tem um sistema de autoaprendizado. Esse exemplo aqui que a gente vai ver, a Sophie sabia alguns sistemas, ok? Então ela já sabia o que era que o Windows era um sistema, então eu pergunto para ela de um reset de senha no Windows, ela fala que vai resetar no Windows, vai resetar minha senha no Windows. Depois eu pergunto de um reset de senha no SAP, ela fala que vai resetar minha senha no SAP. Eu peço para fazer um reset de senha no Rocket Chat. Nesse ponto, a Sophie ela não conhecia, neste exemplo, nesta base, ela não conhecia o que era o Rocket Chat. Então ela não sabia que o Rocket Chat era um sistema. Então aqui, quando o usuário informa nesse ponto aqui, Rocket Chat, a Sophie cria uma conexão dentro da mente dela. Então vocês viram ali que o self-learn estava vazio. Agora ele tem uma relação de Rocket Chat é um sistema. Então a Sophie criou essa relação na mente dela a partir da interação com o usuário, e ali ela tem um grau de confiança nessa ideia. Aqui o editor está interagindo, está promovendo, mas essa promoção a um conceito da mente pode ocorrer de forma automática, de forma natural, é só esperar mais um conjunto de interações. E quando aqui novamente a gente pergunta sobre o reset de senha no Rocket Chat, ela responde automaticamente, identificando ali o Rocket Chat como um sistema. Então, aqui agora tentando explorar um pouco mais, indo no caminho, deixando aqui as manifestações básicas, indo em cima das estruturas, das bibliotecas dos itens da biblioteca de conhecimento da Sophie, a gente vai ver aqui um pouquinho da plataforma de voz. Como o Alex falou, a gente tem trabalhado muito em conjunto com aqui a interação dos nossos times internos, então o time do Core e o time do SVX trabalhando em conjunto para otimizar a experiência de voz. Então, vamos ouvir aqui a ligação. Welcome. I am Sophie. I am here to help you. I want to know my checking account balance. What is the account number? 5123. Can you say or type the 4-digit PIN for account 5123? The balance of the checkings account 5123 is $4,078. Thank you. You're welcome. I enjoyed working with you. Então, aqui a gente conseguiu ver o processo de atendimento via voz. Então, vocês puderam observar o tempo de resposta dela, que foi bem agradável, bem natural. A voz que ela estava usando aqui era uma voz que parecia uma voz mais naturalizada, menos aquela voz do GPS irritante. E a voz, por exemplo, é uma parceria nossa aqui com a NVIDIA, então a gente os dois times de laboratório estão trabalhando em conjunto aqui para trazer essa experiência, e o tempo de resposta, depois que você fala, para a Sophie começar a falar, foi resultado de um trabalho muito próximo do time do Core, do time de telefonia, para que a gente possa maximizar essa experiência e trazer ótimos resultados para vocês quando estiverem conversando com a Sophie pelo telefone. Agora a gente vai entrar um pouco na fronteira do laboratório. Então, aqui agora a gente começa a ver, o que a gente está vendo aqui é um gráfico de dispersão que está fazendo a comparação entre diversas ferramentas. Então, a gente está comparando o TextBlob, o Glove, o próprio BERT, o Microsoft MLNet e duas implementações do Vader. Vader é uma ferramenta de análise. Então, a gente está comparando umas com as outras, e o objetivo desse time aqui, como eu disse anteriormente, é trazer a percepção de inteligência. Mas como o Fábio falou, a gente não está amarrado com uma tecnologia ou sujeito a sempre usar as mesmas coisas. Então, a cada das pesquisas que a gente faz, cada funcionalidade nova que a gente vai
desenvolver, vai entregar, a gente faz uma pesquisa no mercado para ver o que tem, como funciona, como se aplica dentro do universo da SOF e se aquilo tem um match, se essa tecnologia precisa ser mais lapidada, se a nossa contribuição vai fazer diferença, faz alguma diferença aqui para otimizar isso e trazer os resultados para dentro do universo aqui que a gente considera interessante. Então, mas acredito que até o final do ano vocês vão ter novidades aí nas entregas sobre análise de sentimento. Então, aqui mais uma das ferramentas na biblioteca da SOF. E agora chegou aqui o que eu tinha prometido anteriormente, que eu falei que era em primeira mão, em primeiríssima mão, a gente tem aqui a SOF tentando ser criativa de alguma forma. Então, mais cedo o Alex falou do GPT-2, do GPT-3, né, que o Fábio também falou das tecnologias que estão evoluindo muito rapidamente hoje. Então, isso daqui é uma junção de duas tecnologias. O Context Router, que é uma ferramenta que a gente criou para identificar basicamente o contexto da conversa. Então, aqui ele está sendo aplicado para identificar se é conversa furada, se é chipchat, e depois, quando for chipchat, mandar para um motor que gera respostas sem ninguém ter ensinado a SOF. Então, aqui o que a gente vai ver inicialmente, a forma de diferenciar é essa bolinha aqui, tá? Então, quando ela é verde, é uma resposta que a SOF foi ensinada, um editor criou essa resposta, e quando essa bolinha for azul, a SOF está criando a resposta por ela mesma, ok? Então, o roteador de contexto identifica que é chipchat e depois manda para uma implementação nossa do GPT-2. A gente queria ter usado 3, mas não está disponível ainda para o público geral, só para um grupo de beta testers. E essa aqui é uma implementação nossa do GPT-2 tunada para chipchat. Então, vamos lá. Eu começo perguntando para a Sophie como que ela está. Ela me responde que está se sentindo muito bem. Então, a bolinha azul ali, caracterizando uma resposta gerada. Depois eu pergunto quem que ela é. Ela leva um tempinho aqui, mas ela traz uma resposta que eu achei muito interessante. Ela falou que era apenas um robô. Então, para validar se o roteador de contexto estava funcionando mesmo, eu perguntei de um status de um ticket, e ela me trouxe lá com a bolinha verde a resposta da informação do ticket. Então, eu disse que ela era legal, e ela me trouxe uma resposta aqui que ela gerou também. Eu agradeço. Ainda não agradeço. Eu volto para o roteador de contexto e peço para falar com um agente humano. Ela me fala que não tem nenhum agente, eu agradeço e ela me gera uma resposta no final. Então, como vocês puderam observar ali a última resposta, não foi assim tão interessante, mas tiveram várias manifestações ali, várias respostas bem legais no meio do caminho. Hoje, o que a gente tem entregue aí e o que já tem disponível, que vai estar disponível para todos, que já tem disponível dentro da Stefanini, e vai estar disponível para todos até o final do ano, aí, como o Wander prometeu, e eu acho que vai fazer muita diferença a estrutura de compartilhamento de informação. A nova estrutura de compartilhamento de informação, ela permite que um bot compartilhe tudo que ele aprendeu, de integração a conceitos que ele aprendeu sozinho, a validações, a regras. Então, imagens, documentos, tudo que tem dentro desse bot pode ser compartilhado com outros. E como a gente viu, como a gente analisou um pouquinho ali atrás, a cultura fez muita diferença, o compartilhamento de informação entre as pessoas fez muita diferença para a nossa espécie como sociedade. A gente acredita também que essa funcionalidade, essa possibilidade de compartilhar, herdar as informações completas entre os bots vai fazer muita diferença para as implementações. E era isso que eu tinha para apresentar hoje, pessoal. Estourei um pouquinho o tempo aqui, mas muito obrigado. Se vocês estiverem interessados em falar aqui mais um pouquinho, discutir, saber mais um pouquinho sobre comportamentos inteligentes, eu escrevi um artigo no Medium, vou deixar o link aqui no chat,
Então, é isso aí, muito obrigado. Muito bom, João. Muito boa apresentação, mas não dá nem tempo de fazer pergunta, porque a gente já está a 5 minutos da prova, mas eu entrei porque você falou que queria... Eu queria participar aí do talk show do Alex, cara. Tava tão legal, cada hora você aparecia num lugar. Eu tava falando que daqui a pouco você vai aparecer em Michigan lá com o pessoal. Cada vez eu tenho uma parede. Aqui já, tava querendo também. Cada vez eu tenho uma parede diferente. Wander, acho que dá pra fazer uma pergunta, mas já tem que responder em 2 minutos. Tá bom. A pergunta acho que a maior parte das pessoas fazem, né? A Sophie utiliza Machine Learning para buscar respostas, né? O que ela utiliza hoje, né? A gente tem o cérebro dela, que é um exemplo de Machine Learning, mas o Machine Learning clássico, como o Fábio falou lá atrás, como Deep Learning, a gente tem algumas implementações, como por exemplo aqui no BERT, que a gente falou, no GPT-2 tem algumas funcionalidades que aplicam também Machine Learning na essência, no processamento de perguntas e respostas. A gente utiliza uma solução proprietária, que é a nossa mente, que já foi bastante explorada e eventualmente a gente pode falar mais um pouquinho dela. Tem um conjunto de vídeos explicando como ela funciona, como ela trabalha, como ela gera contextos internamente. Aqui no canal do YouTube o pessoal vai poder visualizar aí. Muito bom, muito legal. Parabéns aos dois aí. Eu estava ansioso para vê-los e tem os negócios que vocês não me contam nunca, né? Só para me mostrar aqui hoje junto com todo mundo. Tá bom. Obrigado, gente. Até daqui a pouco a última palestra agora do dia, né? Depois tem o encerramento. Gustavo Shin daqui a 3 minutos. Vamos deixar espaço para ele entrar na sala também. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.